Olá amigos seguidores do canal Sismo Sudamérica, buenas noches a todos. Hoje, la noite de dia 16 de enero de 2026, vamos finalizar o dia com os sismos que se passaram, hoje na tarde, hasta hora em la noite, tá bem? Hasta envio deste vídeo, tá bem? Bueno, vamos allá. Hoje houve um sismo em Chile a 3.1 às 9h50 da manhã, a 44 quilômetros. Bem, este não havíamos falado pela manhã, pelo que estamos complementando a hora que surgiu acá em Listarre, tá bem? E de la noite é um que falamos de manhã, que foi em Chile, 3.3, às 12h59 da tarde de hoje, a 42 quilômetros de profundidade, tá bem? Somente este câmbio, este de manhã que passou 3.1, não havia mirado, e a 44 quilômetros de profundidade, às 9h59 da manhã. E já em período de la tarde, de Chile, 3.3, às 12h59 a 42 quilômetros de profundidade, tá bem? Vamos seguindo então. Bueno, depois houve em Chile, 3.1 em la escala Richter, a 1h27 da tarde, a 37 quilômetros de la Terra. Bueno, depois houve em Equador, 3.0, às 2h09 da tarde, a 10 quilômetros de profundidade. Bem, depois seguindo, então, houve em Colômbia, 3.2 em la escala Richter, às 3h15 da tarde, a 30 quilômetros de la Terra. Então, 3.2 a 30 quilômetros está cerca, pelo que eu creio que não há sentido muito, e o do Equador 3.0 a 10 quilômetros, cerca também da Terra, pelo que ambos flacos, não há sentido. Seguindo, então, temos que houve em Peru, 4.5. Este é um pouco mais forte, às 4h15 da tarde e a 35 quilômetros da Terra. Então, se há sentido em Peru 4.5, pois foi a 35 quilômetros de profundidade, tá bem? Às 4h15 da tarde. 4.5 na escala Richter foi sua intensidade, tá bem? Seguindo, então, houve em Equador 3.9, às 9h15 da noite. Equador 3.9, 9h15 da noite, já era noite, a 5 quilômetros de profundidade. Então, se esse de Equador bem cerca da Terra, 5 quilômetros, mesmo que foi a 3.9 na escala Richter, pode ser que sentiu algo, por ser muito cerca, tá bem? Depois houve novamente em Chile, 3.1 em la escala Richter, às 7h56 da noite, a 179 quilômetros de profundidade. Tá bem? Este foi lejos da Terra, então creio que não há sentido. Depois houve em Argentina, 3.2 em la escala Richter, às 8h da noite, a 116 quilômetros de profundidade. Tá bem? Lejos da Terra e considerado flaco. Argentina 3.2. Bueno, então, depois houve em Colômbia, 3.4 na escala Richter, às 6h26 da tarde, a 144 quilômetros de profundidade. Tá bem? Então, lejos da Terra, 3.4 em Colômbia. Seguindo, mais em Chile, 3.1 novamente, às 9h07 da noite, a 117 quilômetros de profundidade, tá bem? Chile 3.1, a 117 quilômetros de profundidade, às 9h07 da noite. Então, esse como foi lejos da Terra, então creio que não há sentido muito.
Bueno, después uno en Argentina, 3.0 a 252 kilómetros de profundidad, que se passou em las 9:20 de la noche. Então, 252 quilômetros de profundidade está bem lejos da Terra e sua intensidade é 3.0, também não há sentido muito em Argentina. Bem, seguindo, houve um em Colômbia, 2.1 em la escala Richter, las 7:27 de la noche, a 5 quilômetros de profundidade. Então, 2.1 em Colômbia, 7:27 de la noite, 5 km de profundidade, creio que não há sentido nada também, mesmo sendo cerca da Terra, muito flaco. E para finalizarmos la noite, houve um em Argentina, 3.2, las 9:32 de la noite, a 186 km de profundidade. Tá bem? Argentina 3.2 em la escala Richter, las 9:32 de la noche, a 186 km de profundidade. Então, este foi flaco e lejos de la Terra. Tá bem, amigos seguidores? Então, hoje houve bastante sismos em Chile. Continua temblando muito Chile, alguns em Colômbia também. E a Argentina, né? Como sempre, a Argentina, quando tem Chile, sempre tembla também a Argentina, que está muito cerca também por la cordilheira de Los Andes, não? Bueno, entonces, amigos, tenham todos uma boa noite. Muitas graças por la atenção. E dia mais passamos por alguns temblores, sismos não muito fortes, solamente hoje o mais forte foi de Estados Unidos, que hablamos em la mañana, não? Estados Unidos chegou a 6.0 na escala Richter. Aí sacudido muito, não? Em Estados Unidos. Por isso, então, temos que estar em alerta, tá bem? E seguimos amanhã temprano com os sismos de final do dia de hoje. Em la madrugada também os que se passar, e lá amanhã temprano temos também os sismos que ocorrem para falarmos hasta o período da manhã, tá bem? Muitas graças a todos, uma boa noite e hasta amanhã.